Ei pessoal, aqui é o Josh de novo. No vídeo de hoje vou contar minha experiência trabalhando em tecnologia da informação em uma pequena base militar no Japão. Vou abordar todo o processo de como encontrei o emprego, minha entrevista e coisas com o recrutador, como minhas comunicações, até o processo de liberação de segurança e minha experiência de realmente me mudar para o Japão e me aclimatar. Não é realmente uma história com um final feliz. Na verdade, não foi um bom momento, então esteja preparado. Então, se você tem interesse em trabalhar em tecnologia da informação ou defesa, trabalho de contrato, ou trabalhar no Japão, ou trabalhar no exterior, vá em frente e clique no botão de curtir, porque este vídeo pode ser interessante para você. Um pouco de história, voltando para 2016. Eu já estudava japonês há cerca de 10 anos e visitei o Japão 4 ou 5 vezes até então. Então eu estava realmente interessado no Japão, eu gostava da comida e do ambiente e coisas assim, e estava realmente interessado em tentar trabalhar lá. Existem várias maneiras diferentes que você pode seguir se quiser trabalhar no Japão, como você pode fazer o que é chamado de programa JET. Você pode ensinar inglês de forma independente em uma kaiwa, que é como uma escola de conversação. Você pode se alistar no exército e, com sorte, ser enviado ao Japão, mas eu não recomendaria. E então também há o trabalho como contratado de defesa, que é você ir para o Japão como civil e então trabalhar em uma base militar em algum lugar. Basicamente, eu considerei fazer JET e ensinar inglês, mas o salário era tão baixo que eu meio que me afastei disso. Pensei em me alistar no exército para, quem sabe, conseguir ir para o Japão, mas eu percebi corretamente que essa não era a melhor ideia. Então decidi tentar trabalhar com contratos de defesa. O problema é trabalhar em uma base militar no Japão. Para atuar em tecnologia da informação é necessário autorização de segurança, que é difícil de conseguir sem experiência militar prévia. Uma autorização de segurança é um status que permite trabalhar em ambientes governamentais com informações confidenciais. Há diferentes níveis de autorização de segurança. Existem diferentes níveis: segredo, top secret com investigação de escopo único, top secret com POD e outros. Isso será importante depois, mas é difícil conseguir autorização de segurança sem já estar no exército. Um dia, eu estava apenas olhando vagas de tecnologia da informação no Japão, principalmente em bases militares e empregos de contratante de defesa. E eu simplesmente encontrei um que era no Campo Fuji. E claro, era necessária uma autorização de segurança. Pensei, dane-se, vou me candidatar mesmo assim. Em contratos e trabalhos de defesa, o exército utiliza essas categorias para tais tarefas. Níveis técnico de garantia de informação 1, 2 e 3 referem-se a técnico de garantia de informação. Há outras categorias também, e você pode obter certas certificações que permitem que você se candidate e seja elegível para empregos nesses determinados níveis. Então, se você tem o Certified Information Systems Security Professional, por exemplo, isso te torna elegível para, tipo, técnico de garantia de informação e Identity and Access Management até o nível 3. Quando me candidatei, já tinha Certified Information Systems Security Professional CCNA e era elegível para tudo isso. Então, eu meio que estava esperando que isso inclinasse as coisas a meu favor, só para te dar um pouco de contexto do que estamos olhando aqui. E surpreendentemente, já que isso nunca acontece, quando me candidato a trabalhos de defesa, eles responderam no dia seguinte. E eles estavam tipo, você está no processo de se mudar para o Japão? E na verdade, eu meio que estava nesse ponto. Eu meio que desisti de trabalhar. Eu só estava indo a uma escola de idiomas em Kyoto para melhorar meu japonês. Se eu conseguisse um emprego e autorização de segurança, eu estaria totalmente dentro, então fiquei bem animado. Como você pode ver na descrição do trabalho do recrutador, o trabalho era, na verdade, bastante ruim no papel. Lembre-se, nessa época eu já trabalhava em um emprego governamental e meu salário era cerca de 75, 76 mil. E eu tinha, todos os benefícios governamentais e pensão e tudo isso, coisas confortáveis acontecendo. Mas eu realmente queria ir para o Japão. Então, acabei ficando bem com o sacrifício de 25 mil do meu salário e desistindo de todos os meus benefícios. Apenas para que eu pudesse, esperançosamente conseguir uma autorização e esperançosamente ter uma chance de me mudar para o Japão. Então é bem difícil conseguir uma autorização e se mudar para lá. Eles parecem bem interessados agora. Fiquei preocupado porque não tinha autorização, que é difícil de obter. Achei que iam dizer para eu sair por não ter uma. Então falei, se me contratar, eu mesmo financio minha autorização. Pelo que entendo, esse trabalho só exigia uma autorização secreta, o que é meio baixo. E eu tentei, pesquisar quanto custa para processar, e era algo como 5 mil. Não sei se isso é preciso, mas decidi pagar. Surpreendentemente, o recrutador quis me entrevistar naquele dia. Pensei, meu Deus, está acontecendo. Tivemos uma ligação telefônica à noite e foi ótima. Acho que minha entrevista foi bem informal e nada técnica.
Ela só me perguntou por que o Japão, o que estou fazendo, minhas certificações e o histórico. Mas não foi nada técnico e pareceu ter corrido muito bem. E então no dia seguinte eles basicamente me contrataram e me deram uma carta de oferta, né? Então você pode ver como é a carta de oferta aqui. Aliás, vou deixar um link para meu currículo na descrição, que é basicamente assim. Ao se candidatar a uma vaga de defesa, seu currículo deve ser o mais detalhado possível. Costumo não fazer meu currículo desse jeito, mas como era para um contrato de defesa, fiz um currículo diferente. Mas isso pode ser, tipo, meio interessante de se olhar para ver, acho que onde eu estava na minha carreira neste ponto no tempo. Depois de receber a carta de contratação, havia uma quantidade enorme de papelada que eu tinha que, tipo, muita da papelada normal de um novo contratado. Quando você consegue uma autorização, precisa preencher o chamado SF-86. Quem serviu ao exército provavelmente já preencheu isso. É esse documento grande que fala do seu histórico e onde você morou nos últimos 10 anos. Tipo, todos os seus contatos, inclusive estrangeiros, se tiver. Se você tem amigos que são chineses ou algo assim, ou japoneses, ou de fora do país, ou algo assim, você tem que preencher todas essas coisas, tipo coisas malucas. E demorou uma eternidade. Mas, tipo, eu realmente não me importava. Então eu estava tipo, sim, eu vou para o Japão. Já se passou cerca de um mês até aqui, e o processo de liberação demora um pouco. Você pode obter uma liberação provisória, tipo, significa, tipo, meio que uma pré-aprovação, e uma vez que você tem isso, você pode ir e começar a trabalhar. Mas eu tive que esperar um bom tempo para minha liberação provisória chegar. Então eu estava meio que pesquisando moradia nesse ponto, tentando descobrir, tipo, onde eu iria morar, e, tipo, como eu conseguiria uma moradia como estrangeiro. Não é possível simplesmente alugar um apartamento como um americano. Então perguntei ao recrutador se havia alguma opção. Configurado para status de Acordo de Status das Forças. Acordo de Status das Forças é similar ao Acordo de Status das Forças. É como se você fosse lá com ordens militares para trabalhar na base. Então eu perguntei, existe algum tipo de moradia configurada para pessoas com o meu status? E ela respondeu sim, essencialmente sim, existe moradia para o status de Acordo de Status das Forças aqui. Então eu estava bastante tranquilizado com isso. Isso é fundamental, a propósito, algo realmente estúpido acontece com isso mais tarde. Me disseram que há moradia para mim lá e acredito que isso se destaca. Tipo, há muitas bases militares no Japão, deve ter alguma por perto. Enfim, após 2 meses, em julho, minha autorização foi pré-aprovada no nível intermediário. Então ela disse, a única coisa que falta você fazer é o teste de drogas. Então eu disse, tudo bem, ótimo. Até agora não ouvi nada sobre moradia, como seria ao chegar ao Japão ou como viveria lá. Então eu perguntei a ela novamente, eu disse, você ouviu alguma coisa sobre a moradia ainda? Ela comentou que a moradia será fora da base, é pequena e não oferecem nada aos contratados. A propósito, isso foi tipo, quanto tempo faz? Talvez uns 3 meses e meio ou 3 meses até agora? Tipo, certo, quando eu estou prestes a ir, ela diz, não tem moradia na base. E tipo, eles não têm para os contratados. E a propósito, tipo, eu não tenho. Eu não acho que essa recrutadora ela estava fazendo isso de propósito. Não é como se ela estivesse morando na base e estivesse tentando, tipo, esconder segredos de mim ou algo assim. Eu acho que ela estava tentando. Ela foi e perguntou a alguém sobre isso, e então a pessoa simplesmente disse a ela. E então ela passou a informação para mim. Ela foi muito gentil e eu posso dizer que ela está fazendo o seu melhor. Mas, enfim, isso é outro tipo de chave. Coisa interessante. Depois de ler isso, fiquei pensando, há algo que devo saber ou fazer? Preciso entender o mais rápido possível para que eu tente achar um japonês para ser meu fiador no apartamento. Porque eu não posso simplesmente ir lá e, tipo, o que eu vou fazer? Tipo, morar em um hotel com o meu salário reduzido. E ela basicamente disse, porque você está vindo com ordens militares? Você não precisa ter um fiador. E eu fiquei tipo, bem, ok, sabe, melhor. Então eu apenas meio que aceitei isso. Ela comentou sobre acomodações temporárias na base, o que é verdade e abordarei depois. Então isso meio que me colocou nisso, me tranquilizou. Pelo menos eu teria um lugar para ficar enquanto eu meio que descobria as coisas. Neste ponto, minha autorização provisória foi processada, mas ainda não recebi minhas ordens. Você pode pensar sobre isso. Basicamente como um pedaço de papel que diz, vou trabalhar para o governo dos Estados Unidos da América aqui, vou trabalhar em uma base militar. Então, quando você voa para o Japão e você passa pela alfândega e imigração ou o que quer que seja, você tem que mostrar a eles o seu passaporte e então eles têm que te dar algum tipo de visto, como se você fosse apenas um turista. Eles simplesmente te darão um visto de 90 dias. Mas se você está vindo com ordens militares, você pode simplesmente mostrar isso. Você sabe suas ordens para eles e eu não tenho certeza se eles te dão um carimbo ou não. Na verdade, ainda não tinha minhas ordens e me preparava para comprar o bilhete.
Então penso, posso comprar meu bilhete agora? Não tenho minhas ordens, tudo bem? Ela disse, é melhor comprar logo do que deixar para depois. Então eles basicamente, tipo, me fizeram comprar meu bilhete e vir para o Japão sem ter minhas ordens ainda. Então eu comprei meu bilhete no 1º ou 2º de agosto. Não consigo me lembrar quando foi. Chega o 2º de agosto e eu vou. Todas as minhas coisas estão, tipo, vendidas e foram embora. E eu vou para o Japão sem minhas ordens. A propósito, eu só tinha minhas coisas civis normais e meu passaporte. E chego ao Japão. E chego à imigração, alfândega e imigração. Eles perguntaram por que eu estava indo ao Japão. Respondi que era para trabalhar em uma base militar. Eles perguntaram se eu tinha as ordens. E eu fiquei tipo, não tenho. Eles me olharam como quem pergunta, o que você está fazendo? E então eles me levaram e eles entraram nesta sala, você sabe, naquela sala de espera ou algo assim, quando você tem problemas com a imigração. A pessoa com quem eu lidava não falava muito inglês e meu japonês não é tão bom. Mas foi suficiente para nós conseguirmos nos comunicar e conversar. E eu apenas expliquei para eles que eu estava lá por um tempo, e apenas expliquei para eles isso. Eu era contratado militar, minha empresa pediu para eu vir, mas ainda não me deram ordens. Mas eu tenho meu passaporte e ela viu meu passaporte, tipo, eu já estive no Japão várias vezes. Então, por sorte, eles simplesmente me deixaram entrar com um visto de turista. Tipo, um de 90 dias. Eles me deram um carimbo de 90 dias. E simplesmente me deixaram entrar no país com isso. Desde que eu mude, vá para a embaixada ou algo assim e faça essa mudança. Então foi realmente insano para mim que eles me fizeram ir para o Japão sob o pretexto de trabalhar sem ter ordens. Olhando para trás, isso parece insano. Mas na época só pensei, ok, você mandou, vou fazer. Foi loucura. Tive sorte de conseguir entrar. Então eu saí da imigração e me encontrei com este. Este fuzileiro naval, ele é como um fuzileiro naval de baixa patente. E então eu encontrei este sargento fuzileiro naval que veio nos buscar. Porque outro cara estava realmente no mesmo voo que eu, mas eu não percebi isso. Eu também encontrei um dos meus amigos japoneses no aeroporto porque eles iam tentar me ajudar a conseguir um cartão SIM ou algo como um Wi-Fi móvel. Por algum motivo não consegui então disse que sentia muito que ela veio à toa, mas consegui vê-la, acho. Fui com o sargento e depois com o soldado. Apenas voltamos dirigindo para o Camp Fuji, na base da marinha. Levou cerca de 1 hora ou mais para dirigir do aeroporto de Haneda até o Camp Fuji. Assim que cheguei, fiz o check-in nesse tipo de hotel que eles tinham. Acho que era um antigo quartel, pois era bem simples e sem ar-condicionado. Aliás, o Japão em agosto, quando fui lá, é muito quente. Quando saí do aeroporto, pensei, o que há de errado com este lugar? Parece uma sauna. Porque eu nunca tinha ido ao Japão no verão até aquele momento. Mas enfim, fiz o check-in no meu hotel e a diária era de 42 por noite, o que para um hotel é bom, acho, mas não vale a pena pagar tanto todo dia. Quando é meio ruim porque você não pode simplesmente morar lá por 42 por noite, então era como metade do meu salário naquele ponto. Quase então alguns dias se passam e eu ainda não tenho serviço de celular. E eu acabei de alguma forma ligando pra T-Mobile com, tipo, o especial deles. Tipo, seja lá o que for, 61911, ou seja lá qual é esse número. De alguma forma tive uma recepção ruim no Japão e me deram um plano de roaming estranho, mas finalmente consegui serviço de celular. E então eu ainda estava meio que procurando por apartamentos naquele ponto, porque eu estava, tipo, como eu vou viver? E eu não conseguia encontrar nada. E tipo, depois de alguns dias se passarem, meu primeiro dia de trabalho começou. E eu finalmente, tipo, eu acho, fui para o escritório. Conheci meu supervisor imediato e também outro supervisor. E então, como meus colegas de trabalho, e eu estava tipo, finalmente, tipo, vocês podem me dizer como eu posso conseguir um apartamento aqui? E eu me lembro especificamente, tipo, um deles riu. E eles basicamente disseram, tipo, eu não posso conseguir um apartamento sem que uma pessoa japonesa seja fiadora para mim. Porque meu supervisor imediato, ele é casado com uma mulher japonesa, o outro supervisor também é casado com uma mulher japonesa. O outro, um dos meus colegas de trabalho, ele tinha uma esposa japonesa e então o quarto, tipo um empreiteiro americano. Ele conseguiu um apartamento em um prédio porque os CEOs são os oficiais comandantes. Um secretário coassinou um apartamento para ele. É muito difícil conseguir um apartamento nessa área. Fiquei tipo, oh meu Deus, vocês me enganaram. Tipo, não eles, mas tipo eu sinto que a minha empresa de contratação, tipo, ou eles não sabiam, ou eles tipo me enganaram para vir para cá, porque eu não havia infraestrutura para eu viver. Então, basicamente, em todo o meu tempo livre, tipo, antes e depois do trabalho, eu estava pesquisando tipo como eu poderia viver aqui, basicamente. Caso contrário, eu teria que ficar no hotel e pagar, tipo, 42, tipo, todos os dias. Mas eventualmente eu encontrei algo chamado Léo Palace.
É meio que assim, é como um apartamento mobiliado onde estrangeiros ou são pessoas japonesas. Eu acho que eles podem vir e, tipo, pagar antecipadamente pela moradia. E eles podem simplesmente ficar lá por um tempo. Mas para poder conseguir isso, eu tive que abrir minha própria conta bancária japonesa. E então abrir uma conta bancária japonesa, o que já é difícil. Para abrir uma conta bancária, preciso conseguir um honko ou algo assim. Tipo, é como um carimbo ou uma espécie de selo que os japoneses usam para assinar o nome quando estão fazendo papelada oficial. Então, para encontrar um ranco, eu simplesmente pesquisei no Google, tipo, quais são algumas lojas de ranco por perto para conseguir meu carimbo. E então eu encontrei uma bem ao lado do supermercado que todos frequentavam, então eu entrei. Lembre-se, estamos em Gotemba, Japão, é realmente assim. Rural, campo rural, Japão, e não muitas pessoas falam inglês lá. Então eu tenho que usar japonês, ou eu tenho que, tipo, trazer uma pessoa japonesa comigo. Então eu fui à loja e então, porque eu me pareço com isso, certo? Eu sou meio grande e claramente sou como um estrangeiro. Havia só um casal de idosos japoneses lá. Perguntei pra eles em meu japonês quebrado, tipo, pra abrir uma conta bancária, eu quero fazer uma conta bancária. Posso fazer isso aqui? E eles apenas olharam pra mim e ficaram tão surpresos. Porque, tipo, por que esse cara está na nossa loja? E, tipo, por que ele está falando japonês? Mas eles são realmente muito legais. Porque eles podem, mesmo que meu japonês seja bastante ruim, eles conseguem entender o que estou tentando dizer. E eu apenas meio que expliquei pra eles, tipo, pra que preciso do carimbo e que preciso abrir uma conta bancária. Trabalho perto de outra base militar japonesa. Eles entenderam e realmente me ajudaram. Recebi esses documentos para preencher e tive dificuldade para ler, mas eles me ajudaram. Eles perguntaram o que eu queria no meu carimbo, pois geralmente é só o nome japonês com caracteres japoneses. Eu só usei meu sobrenome, mas o escrevi como Madakor, pois Madakor não tinha equivalente em japonês, então usei o mais próximo, Madakor. Isso também significa polvo comum ou algo assim, mas eles nem riram, só fizeram para mim e custou cerca de $30. Enquanto faziam, me deram chá, bolachas e petiscos, sendo muito gentis. Foi uma experiência interessante e consegui fazer meu ranco naquele dia. Em seguida, eu precisava abrir uma conta bancária para finalmente conseguir meu apartamento Leo Palace. Pesquisei bancos e perguntei para a pessoa. Basicamente, todo mundo me disse para ir a este banco chamado JA Bank. Fica a uns 15 minutos ou mais da base. Então eu tirei um tempo do trabalho durante o almoço um dia e simplesmente fui ao banco e novamente, tipo, até mesmo indo ao banco. Na América, eu sinto que é meio difícil porque você tem que, tipo, ter todas essas coisas pra, tipo, abrir sua conta. Então eu pensei, estou ferrado de qualquer jeito, é melhor assim. Eu poderia tentar fazer isso sem realmente falar japonês. Então eu apenas entrei no banco e, claro, como todos olharam pra mim, porque, tipo, o que esse cara está fazendo aqui? Mas eu apenas meio que expliquei pra eles. E novamente, no meu péssimo japonês, eu disse, tipo, me mudei dos Estados Unidos da América e trabalhei na base militar americana, perto de Takigahara. Trabalhei na base militar ao lado da Força de Autodefesa. Mas para alugar um apartamento, eu quero um empréstimo bancário. Mesmo sendo estrangeiro, eu posso fazer isso aqui assim. E eu ouvi, tipo, uma garota no fundo estava tipo, kawaii, porque ela entende, eles podem entender. Isso significa fofo, eles entendem o que eu digo, mesmo que esteja quebrado. Então eles meio que, olham um pro outro, porque, obviamente eu não tenho documentação japonesa adequada. Eu tinha minha identidade militar, mas não tinha, como se diz, eu era, eu estava, significa, mesmo que eu não tenha meu cartão de residência, ainda posso fazer? Posso criar uma conta? E eles ficaram confusos por um tempo e, conversando entre si. E então, eventualmente, eles decidiram que, estava tudo bem. Porque eu estou praticamente ferrado. Se eu não conseguir fazer então eles me deixaram fazer e eles me deram esses papéis do banco para preencher. E eu olhei para isso e, claro, eu não consigo ler nada disso porque, tem muitos termos bancários e coisas assim. Então eu apenas perguntei a eles, posso levar isso pra casa e preencher em casa e depois trazer de volta? E eles foram sim, então eu fiquei tudo bem, legal. Então eu apenas levei a papelada pra casa e, me preocupei com isso depois. Essa parte de preencher a papelada é fundamental. Havia um civil japonês trabalhando perto do meu escritório, praticamente no mesmo prédio, e eu faria. Às vezes nós conversávamos um com o outro, às vezes em japonês e inglês, mas não éramos barulhentos ou algo do tipo.
Ela é muito quieta e eu fico atento ao ambiente, como alguém novo em uma base militar sem saber o que acontece. Então eu estou tentando, tipo, ser quieto e educado e tal. Perguntei se ela podia me ajudar a preencher minha documentação e ela disse que sim. E realmente ajudou. E nós preenchemos muito rápido. Talvez tenha sido, 30 minutos ou algo assim. E então eu finalmente pude conseguir um apartamento neste ponto. Então, no final do dia, isso é importante para mais tarde. No final do dia. Tipo, eu estava apenas saindo e passei pelo escritório dela e eu apenas disse, tipo, eu apenas agradeci a ela. Estava tudo em japonês e falei algo como, tipo, Estado de Nova York, kurete bendang ni arigatou gozaimasu. Obrigado por me ajudar a preencher isso. Eu não sei como dizer o que está acontecendo em inglês, mas falei com ela em japonês. Mas era como se a mesa dela estivesse num canto e do outro lado estivesse um sargento artilheiro, um fuzileiro naval americano, um sargento sênior. E eu realmente não. Eu estou apenas agradeci a garota por salvar minha vida em japonês e na língua dela. Não sei, fui meio idiota. Tenho quase certeza de que o sargento artilheiro não entendeu o que eu disse, mas não me importei. Só agradeci e fui embora. Isso é crucial mais tarde. No dia seguinte, pego minha documentação, vou ao banco, abro uma conta e deposito meu dinheiro americano. De alguma forma, esqueci como fiz isso. Devo ter trocado, sei lá, em algum lugar. Agora que tenho minha conta, consegui alugar o Léo Palace, ou seja, o apartamento. Isso foi interessante. Não entrarei em detalhes, mas certa vez minha água foi cortada à noite. Por algum motivo não gostei. Mudar para o meu nome foi difícil, mas no fim tudo se resolveu e eu consegui morar no apartamento. E isso levou 3 semanas. A propósito, eu estava morando no hotel por 3 semanas, pagando algo como 42 todos os dias. Então é aqui que as coisas começam a ficar mais interessantes. Então, tipo, mais alguns dias se passam. E meu supervisor imediato, ele é muito legal, a propósito. Ele veio até mim e disse, ei, Josh, eu sinto muito, mas tenho que te transferir pra, tipo, o prédio 50, que é bonito. Fica a cerca de meio quilômetro do escritório de comunicações, uma caminhada considerável do meu escritório atual. Eu fiquei, tipo, tudo bem, mas por quê? Porque o quarto para o qual eu deveria me mudar era literalmente a sala do servidor. Tipo, minha mesa estava aqui. E, tipo, a parede atrás de mim. Pensei em um hack de servidor. Essa era a sala onde eu morava ou deveria me mudar. Minha mesa parecia de metal enferrujado e devíamos usar roupas sociais casuais. Então eu achei muito estranho que eu estava sendo transferido para lá. Então eu estava tipo, por quê? E ele disse basicamente aquela garota que me ajudou com a minha papelada, o sargento artilheiro. Tipo, a mesa dele estava na frente daquele cara que disse isso. Eu estava sendo inapropriado com aquela garota na base, tipo, sendo alto ou algo assim. E então andando pela base com ela, tipo, fazendo. Eu não consigo me lembrar do que ele disse, mas nós estávamos, tipo, não confraternizando. Mas alguma palavra como essa. Isso. Eu basicamente estava sendo, tipo, inapropriado com ela ou algo totalmente não verdadeiro. A propósito, eu fiquei tão chocado quando ouvi isso. Eu nunca realmente me senti assim, naquela época. Eu nunca realmente me senti assim na minha vida até aquele ponto, porque eu estava apenas no meu. Do meu ponto de vista, eu já passava por um momento ruim e tentava fazer o meu melhor. Para meio que me encaixar e assimilar e, tipo, fazer o que eu posso para, tipo, não tornar as coisas ruins. Mas esse cara simplesmente aparece sem motivo, apenas tentando tornar as coisas mais sombrias para mim. E sem nenhum motivo literal, sem propósito. Eu quase chorei, porque eu estava tão, tipo, naquele momento eu estava completamente louco. Então eu acabei pegando todas as minhas coisas, fora do escritório. E eu simplesmente, tipo, mudei para o prédio 50, tipo, bem longe de, tipo, todo mundo. E era como, quieto, eu acho, o que é legal, quero dizer, E a coisa hilária é que, eventualmente, tipo, aquela pobre garota com quem fui acusado de ser inapropriado. Eu esqueço o que ele disse, tipo, eu não sei, ele pensou que eu estava, tipo, passando muito tempo com ela. Ou algo como os Marines, tipo, incomodariam muito ela, porque ela tipo, é uma mulher. Eu acho que é por isso na base dos Marines. Desculpe se isso ofende, tipo, alguém, mas eles fariam. Eles incomodaram ela, tipo, demais. E então ela foi transferida para o prédio, tipo, onde eu já estava. E então, eventualmente, tipo, outro contratado, tipo, foi transferido para lá por algum motivo. Então, talvez eles não estivessem me discriminando. Talvez eles estivessem apenas sendo estúpidos. Eu acho. Eu não tenho ideia. Acho que nunca vou descobrir isso, mas isso foi interessante. Então, eventualmente, depois de algumas semanas, quase todos os contratados e aquela pobre garota foram transferidos para aquele prédio.
E até esse momento, talvez 4 ou 5 semanas já se passaram e eu ainda não fiz nenhum trabalho, de fato. Mesmo com autorização provisória e meu certificado de registro de atirador, caçador e colecionador que funciona como um cartão de acesso ou identidade militar, fico lá sentado. Eu posso entrar no computador, mas ainda não consigo, não consigo acessar nenhum roteador, Cisco ou qualquer infraestrutura real, ou fazer algo assim. Porque ainda estou esperando pelo acesso para isso e então descobri que para minha posição eu realmente preciso de uma autorização de nível superior. Eles me patrocinaram para uma autorização secreta e eu tinha um segredo interino na época. Para essa posição, preciso de segredo máximo com investigação de antecedentes de escopo único para investigação de antecedentes de escopo único. Isso demora bastante, cerca de 1 ano ou mais. Naquele período, a OPM tinha acabado de ser hackeada. Então eu teria que esperar mais 1 ano ou algo assim para poder trabalhar neste ponto. E uma das principais razões pelas quais eu meio que larguei meu outro emprego. Claro, eu queria ir para o Japão, mas já tinha se tornado monótono. Como eu realmente queria fazer algo novo e, fazer um novo trabalho e fazer algum networking e, fazer a coisa toda da Cisco. E eu estava finalmente eu posso trabalhar. Eles se surpreendem ao saber que você não pode fazer nada por 1 ano sem outra autorização. Então eu apenas estava, eu fiquei bastante irritado naquele ponto com, a coisa toda do apartamento. E então o comportamento estranho dos marines alistados sênior e sendo movido para aquele prédio. E então, minha empresa de contratação, novamente, eu não acho que era a intenção do recrutador. Eu não acho que ela sabia o que estava acontecendo, mas minha agência de contratação me deu um tempo difícil. Quando me mudei para o Japão, já estava irritado e perguntei diretamente à minha empresa, não ao recrutador. Mas eu perguntei ao recrutador, eu não consigo lembrar quem é o recrutador, ou você sabe, uma pessoa de alto escalão como o gerente ou algo assim. Eu perguntei a eles por que vocês foram tão negligentes neste processo. Eu fui prejudicado tantas vezes, como você me fez vir aqui sem ordens e mentiu para mim sem intenção sobre a moradia. E eu tive que, fazer todas essas coisas loucas para até mesmo encontrar um apartamento. E eu estava, vocês desperdiçaram meu tempo. Preciso que você aumente meu salário em pelo menos $5 por hora. Ou me dê algum tipo de compensação de tempo, como alguma compensação, como algum tipo de férias compensatórias ou algo assim. Ou faça algo por mim. E então eles disseram, bem, nós te daremos outro trabalho com um salário mais alto, apenas obtenha o Cisco Certified Network Professional e então nós, te daremos outro trabalho. Então eu pensei sobre isso, mas eventualmente eu simplesmente disse, não, eu acho que não. Vocês podem simplesmente aumentar meu salário ou me compensar de alguma forma por essas discrepâncias? E eles disseram não. E então eu pedi demissão, imediatamente. Eu pedi demissão, dei meu aviso e eu pedi demissão em cerca de 3 dias. Na verdade foi realmente ruim porque é difícil, ir para o Japão e é difícil conseguir uma autorização e todas essas coisas, meio que alinhado. Mas tantas coisas, idiotas aconteceram quando eu realmente cheguei ao Japão, como a moradia e o... Fuzileiros navais de alta patente realmente me impressionam, não só aquele cara... Desculpe, se algum fuzileiro naval estiver vendo isso, não estou dizendo que fuzileiros são ruins, só estou dizendo isso. Aquele ambiente era... acho que eu não me encaixava naquele ambiente. Seria a palavra certa porque... ninguém era realmente ruim comigo, só aquele cara e depois outro fuzileiro sênior. Como no escritório, quando eu costumava trabalhar no escritório antes de ser expulso sem motivo, aquele cara era realmente cruel com os subordinados júnior. Acho que isso é comum para militares. Eu, como civil, não estou acostumado com isso. Eu só pensava, o que vocês estão fazendo aqui? Que ambiente é esse? Mas, de qualquer forma, não é o que eu esperava, e eu não. Eu realmente não me arrependo. Não me arrependo de ter ido, pois tive uma ótima experiência e conheci muitas pessoas legais, apesar de algumas coisas idiotas. Meus supervisores eram legais, conheci muitos amigos japoneses, meus amigos japoneses existentes, eu pude ver. Estive no Japão, foi bonito e uma experiência ok. Depois que saí, fiquei no Japão mais 1 ano e só saía com meus amigos. E aquela garota simpática que me ajudou a preencher meu UM e a papelada do banco com a qual tive problemas. Nós realmente fomos para outra base militar, a base naval de Yokosuka, e nós conseguimos Cinnabon e Popeyes e toda essa comida americana. E foi um momento divertido e agradável. E lá tem muitas pessoas legais e muitas pessoas agradáveis. Algumas outras coisas boas sobre morar no Japão, especificamente no campo. As pessoas são super, super legais. Os japoneses, as pessoas são super legais lá, especialmente se você fizer algum esforço para falar japonês. Tem muitas vezes que coisas loucas acontecem. Eu estava na fila do supermercado e uma senhora japonesa estava atrás de mim.
eu tentava pegar troco e eu precisava de mais um iene, ou tipo, mais um centavo, eu não tinha. E mesmo que eu pareça assim e seja um estrangeiro, e quem sabe se eu consigo falar japonês, certo? Ela me deu um centavo aleatório para pagar minhas compras. E eu sinto que isso nunca aconteceu comigo, tipo, mesmo na América, isso nunca aconteceu. E eu tive todos os tipos de experiências, tipo, realmente semelhantes a essa, onde as pessoas são apenas realmente legais comigo, sem motivo. Mesmo parecendo assim e estando no interior do Japão, é realmente louco. Se você pensa em ir ao Japão, recomendo visitar o interior, pois as pessoas são muito legais lá. Ah, e eu também deveria mencionar, antes de realmente desistir, eu preparei todo este documento para entregar ao meu recrutador, para que se tentassem contratar outra pessoa na próxima vez, eles pudessem simplesmente entregar isso a eles. Então eu basicamente documentei toda a minha experiência para eles, como todas as coisas que eles não me contaram. Eu estava ferrado por tudo isso, então compilei um grande documento para eles. Então, apenas algumas sugestões para a própria empresa e coisas para a pessoa meio que fazer antes. Antes de voar para o Japão, tipo, organize seu celular primeiro antes de vir e então todas essas outras coisas. Traga algum dinheiro, sabe? Não fique doente. Faça o que puder para não ficar doente. O que acontece ao chegar no Japão? Eu meio que expliquei, tipo, vocês me enviaram aqui sem meu status de sofá ou sem nenhuma das minhas ordens ou qualquer coisa, e você não pode entrar no país assim. Eu meio que expliquei isso também a propósito, essa coisa toda. Quando fui à base e ajustei meu status, recebi um carimbo especial no meu passaporte. Mas parece que eu precisava ir a outro lugar, como consulado ou embaixada, para que o governo japonês alterasse meu status. Eu não fiz isso porque achei que o cara da base já tinha feito, né? O que é estúpido olhando agora. Quase fui proibido de entrar no Japão por 10 anos se ultrapassasse meu visto. Mas felizmente eu percebi e não tive problemas. Mas isso meio que explica, tipo, como chegar à base e, tipo, qual ponto de ônibus pegar. Porque eu tive tanta dificuldade com isso, tipo, todas essas coisas, porque ninguém me disse. Ir para o trabalho, tipo, a que horas o ônibus passa e todas essas coisas boas e como fazer. Como realmente, tipo, se abrir uma conta bancária. E eu acho que podemos. Oh, isso apenas leva ao mesmo documento. Eu tirei uma foto de toda a documentação do banco, como preenchê-la, supondo que eles vão a este mesmo banco e todas essas coisas. Onde carimbar seu ronco, aquele pequeno carimbo que você recebe? Eu apenas compilei tudo isso e entreguei a eles para que possam dar. Ah, sim, recebi por transferência bancária, mas podem fazer o mesmo com o próximo contratado. Meu japonês é ruim, não repare. Mas sim, eu só queria mostrar isso. É meio interessante de se olhar. Eu vou colocar um link para isso na descrição. Caso por algum motivo alguém esteja interessado o suficiente para, tipo, realmente analisar isso a fundo. Mas de qualquer forma, espero que vocês gostem dessa história. Não quero parecer um cara totalmente negativo. É só que as minhas expectativas versus a realidade, tipo, não se alinharam realmente. E eu simplesmente tive, tipo, um momento pior do que eu estava esperando, mas eu consegui tirar algumas coisas boas disso. Se você quiser, sabe, ir trabalhar no exterior ou algo assim, eu te encorajaria a fazer isso. Não deixe que eu te desanime dos seus, sabe, sonhos de ir e fazer isso. Mas sim, se você gostou deste vídeo e gosta deste conteúdo, por favor, curta e se inscreva se você acha que conhece alguém que possa achar interessante. Quem quiser ir ao Japão ou algo parecido, compartilhe com eles, isso me ajudaria muito. Agradeço muito vocês. Obrigado por assistir, até a próxima.